Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, pela confiança de nos outorgar, de trazer uma singela palavra à Igreja do Senhor. E nós queremos ler um texto na palavra do nosso Deus em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Diz a palavra do nosso Deus: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a negar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Queridos, nós estávamos meditando nesse texto logo quando chegávamos aqui na casa do Senhor. E Deus, Ele falava ao nosso coração. E quando o nosso pastor Edi Moraes, o nosso vice-presidente, lia o texto em Pedro também, sobre Pedro, nos afirmava ao nosso coração o que o Senhor queria conversar conosco nesta noite. Nós estamos aqui diante de Deus e nós olhamos para a vida de Pedro, por muitos criticado, por muitos elogiado, mas que com certeza era homem como eu e como você, como nós, homem. E como homem, quando eu falo natureza humana, portanto abrange homem e mulher, era pecador. E Deus, quando escolhe alguém, não vê neste alguém algo encoberto aos seus olhos. Deus conhece a cada um de nós que estamos aqui. E quando Ele resolve agraciar-se de nossa vida, não coloca à frente desta graça os nossos méritos, porque méritos nós não temos. Você pode dizer, todas as vezes que o Senhor ia a um lugar reservado, convidava Pedro, Tiago e João. As crianças até cantam um hino muito interessante. Pedro, Tiago e João, no barquinho, Pedro, Tiago e João. Porque pareciam amigos, escolhidos a dedos por Jesus, como que uma panelinha. Mas quando nós olhamos para a vida dos três, nós entendemos a grande, exorbitante, estupefante e alarmante misericórdia de Deus na vida destes homens. Quem olha João e tem João como o discípulo amado, esquece de muitas vezes ler na Bíblia que o nome pelo qual ele e o seu irmão Tiago eram chamados filhos do trovão.
talvez designando o temperamento explosivo deles. Ora, não foram Tiago e João que disseram: Senhor, não te aceitaram, vamos orar para que Deus mande fogo e acabe com tudo? Aquele discípulo do amor foi trabalhado poderosamente pelo Senhor Jesus, para que, escrevendo as 3 epístolas de sua autoria, ele pudesse dizer: filhinhos, amemos, não só de palavras, mas em ações. E o Tiago, seu irmão, que foi morto, talvez o primeiro mártir, quando prenderam a ele e a Pedro, o anjo, o Senhor soltou a Pedro e Tiago morreu. E o que falar do próprio Pedro? Um homem de palavras rápidas na ponta da língua, que falava pelos cotovelos, e que o Senhor certa vez disse: Pedro, Pedro, o diabo pediu para cirandar contigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Quem era Pedro? Pedro era tão fácil de fazer amizade. Pedro era aquela pessoa que todo mundo gostava dele. Pedro era o primeiro a responder: quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por que não o chamou de Pedro Jesus? Porque Pedro foi um nome dado por Jesus. E a palavra Pedro quer dizer fragmento de pedra ou pedrinha pequena. Ao passo que o Jesus era pedra angular, a pedra de esquina. O nome de Pedro era Simão. E por isso ele diz Simão Barjonas, filho Jonas. Simão, nome de cartório, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Não, Pedro, esta revelação não veio de ti, não partiu do teu íntimo, do teu âmago, do teu recôndito, veio lá do céu, foi Deus quem te revelou. E te lembra, tu és Simão Barjonas, tu és terra, mas foi meu Pai quem te revelou lá do céu. Segundos depois, Jesus começa a dizer: vão me trair, vão me negar, eu vou sofrer. Pedro separa Jesus à parte e diz: não te diga isso, mestre. Nós não vamos deixar que isto aconteça a ti. Não fale assim, tenha pena de ti, mestre. Jesus, que o havia elogiado anteriormente, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Como é isso? Talvez aquele homem tivesse deixado que o orgulho de ter sido revelado por Deus para uma coisa tão profunda enchesse o seu coração a ponto de pensar que ele, Pedro, era alguma coisa acima dos outros, a ponto de ter autoridade e autonomia de dizer: tu estás errado, Jesus. Confesso com todas as letras garrafais que eu não tenho nenhum mérito para estar aqui anunciando a palavra de Deus. Que nós não devemos ou não podemos disputar. Aqui não tem melhor pregador, aqui não tem melhor cantor, aqui não tem melhor poeta, aqui não tem melhor profeta. O grande, o tremendo, o poderoso, o santo, o magnífico, o estupendo, o maravilhoso, o extraordinário aqui é Jesus de Nazaré. E Ele está aqui no nosso meio dizendo: eu sou na tua vida. Pedro, todos irão me negar e tu irás também me negar. E Pedro disse: eu não te nego. Tu vais me negar, eu não te nego. Ainda que todos estes te neguem, eu não te nego. E Jesus disse: antes que o galo cante, tu irás me negar 3 vezes. Eu não. Estás errado, Deus. Estás errado, Jesus. Estás errado, Espírito Santo. O certo aqui sou eu. A pedrinha pequena certa diante da pedra do rochedo, da pedra de esquina, é uma piada. Mas quando deixamos o nosso eu estar acima da glória de Deus na nossa vida, estes micos espirituais acontecem. E Deus poderia dizer:
Pode virar para lá, vou deixar tu quebrar a cara, eu vou deixar tu quebrar a cara, eu levanto outro no teu lugar. Mas em vez disso, Jesus olha para a gente e diz: peça rara, tu ainda brigas comigo e dizes que eu estou errado, mas eu sou tão misericordioso que não vou deixar o diabo ganhar você para o reino dele. Eu vou trabalhar na tua vida. Returgio stergemintриastemurgio. Pedro entra e acompanha o martírio de Jesus. E alguém olha para Pedro e diz: tu és um dele. Pedro olha e diz: eu nunca vi este homem na minha vida. Algum tempo depois, na fogueirinha se aquentando, e Jesus lá ao lado. E Pedro vendo o sofrimento do mestre, e chega outro e diz: opa, tu és um dele. E Pedro diz: eu não o conheço. E uma hora depois, chega alguém, em outro texto bíblico vai dizer: tu és um dele, porque tu falas que nem ele fala. A Bíblia diz que Pedro pragueja. Pedro diz: eu juro que nunca vi esse homem na minha vida. Eu não sei imitar galo, mas foi assim: cocoricocó. Queridos, Jesus olha para Pedro. Imagine Jesus apanhando, cheio de sofrimento. Ainda tem tempo de olhar para Pedro. E Pedro lá, olhando para Jesus. Pedro lembra. Pedro lembra da palavra que o mestre tinha dito: vais me negar 3 vezes. Pedro sai dali chorando. Mas Pedro chora. Você lembra de outro que vendeu a Jesus por algumas moedas de prata e foi se enforcar? Quem sabe o que o diabo colocou na cabeça de Pedro, para ele, Pedro, fazer? Mas o sucesso de Pedro não estava na sua altivez, estava na sua descida direto do orgulho para a humildade, nos pés do Senhor, chorando como criança, soluçando como bebê recém-nascido. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para algumas mulheres lá no sepulcro, lá no jardim, e disse: dize aos meus discípulos e a Pedro que eu estou indo me encontrar com eles. Jesus frisa o nome de Pedro. Imagina aquela mulher dizendo: meus irmãos, Jesus ressuscitou e ele quer conversar com você. Pedro, Jesus quer ter um particular contigo, Pedro. Imagina a tremedeira, a dor de barriga, as pernas alegres. Imagina aquele homem que passou 3 dias. Será que Pedro dormiu? Será que Pedro comeu? Será que Pedro se alimentou? Como estava o psicológico de Pedro? E Jesus ressuscita e diz: eu quero falar contigo. Que pensaríamos nós se Jesus dissesse para nós estas frases depois de nós termos traído a sua confiança? Mas naquele dia, como leu o nosso pastor, lá no mar estava Pedro, junto com os outros discípulos no maior ardor, pescando. Jesus aparece de repente e diz: Pai seja convosco. João logo reconhece que era Jesus. Ah, Pedro é Jesus, Pedro. Pedro pula no mar, estava despido, e eles comem, e Jesus parte o pão, comem peixe, e depois Jesus convida Pedro para caminhar. Vem caminhar comigo na terra, Pedrinho. Recontri ostergue minuri osternuvi. O que se passava na cabeça do Pedro
Ele vai me descascar, vai me cortar em rodelinha, vai me jogar no inferno, vai me desbaratar, vai me desprogramar, me regredir, me desrecrutar, vai me desonerar, me desajustar, me arranhar, me acabar. E Jesus faz a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus, quase sem voz, baixinho, e diz: eu te amo, Jesus. Toma conta das minhas ovelhas. Preste atenção, reflita comigo. Alguém que tinha feito algo super, ultra, hiper, mega, pau, extra, grande, macro, errado que seria para nós. O Senhor ressuscita, vai ter com ele. Pergunta se ele o ama. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Toma conta da minha igreja. Meu Deus, Jesus endoidou. No dia que você pregar e Jesus te usar, cantar e Jesus fazer coisas grandes, ministrar e a glória de Deus descer, levanta este dedinho maior da tua mão, erga para o céu e diga: toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a grandeza, todo o poderio, toda a majestade pertence a Jesus de Nazaré, porque sem a sua graça eu nada sou, nada tenho, não posso, não faço, não consigo, não cresço, não posso, não tenho, não vou e não consigo. Em nome de Jesus de Nazaré, queridos. Jesus anda mais um pouquinho e diz: Pedro, muito obrigado, meu irmão. Tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo, Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. Você vai ser pastor da igreja. Eu tenho uma obra na tua vida. Jovem, eu tenho uma obra na tua vida, mas Senhor, eu tenho uma obra na sua vida. Qual foi o segredo de Pedro, diferentemente de Judas, que não creu no perdão, na graça do Senhor, se enforcou? Pedro desceu, Pedro chorou, Pedro se humilhou, botou a cara no pó, reconheceu seu erro. Aqui, o elevador do crente desce para baixo. Quanto mais este elevador desce, mais o Senhor exalta aquele que é humilde diante da sua presença. Pedro, vamos andar mais um pouquinho. E a terceira vez Jesus pergunta ao maior psicólogo de todo o universo, porque 3 vezes Pedro negou e 3 vezes Jesus perguntou. E para cada uma dessas afirmações de Pedro, o Senhor disse: toma conta das minhas ovelhas. Há perdão para ti, Pedro. A solução para tu, Maria. A graça para ti, Joãozinho. A força para ti, Maria. A arrebento para ti. Deus, Ele é misericordioso na tua vida. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Ele impõe e coloca e acrescenta a palavra: tu me amas de verdade? A Bíblia diz que Pedro fica triste e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, eu te amo de verdade. Hoje não é dia de colocarmos diante dele as nossas performances. Não é dia de dizer o quanto sabemos pregar, o quanto sabemos cantar. Não é dia de dizer quanto somos poderosos nas palavras. Hoje é dia de baixar a cabeça e dizer: a glória é tua. Eu não sou nada, mas tu és Senhor. Hoje Ele está no nosso meio, perguntando para você: tu me amas? E o diabo vai lançar na tua mente o que tu fizeste, o que tu falaste, o que aconteceu com a tua vida. Mas hoje não é dia de deixar a fronte erguida diante de Deus. Hoje é dia de baixar a cabeça e dizer: eu preciso da tua misericórdia na minha vida, Senhor. Por mais poderosos e santos que nós nos achamos, Ele é o nosso Espírito
espelho. E quanto mais eu estou longe do espelho, menos eu vejo as falhas e minhas rugas. Mas quanto mais eu me aproximo do espelho, não adianta o que eu faça, mais falhas eu vou ver. Não tem como chegar diante do espelho chamado Deus e dizer que é o cara. Não tem como chegar diante de Deus e dizer que é o cocada preta. Diante de Deus a gente se humilha, a gente dobra o joelho, a gente diz: Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és Senhor, eu sou falho, mas a tua misericórdia é maior do que o meu pecado. Nesta noite não prego para encobrir falhas, não prego para encobrir pecados. Pelo contrário, a palavra de Deus nos encoraja nesta noite a tirar debaixo da mesa, a levantar o tapete e tirar de lá de baixo as peças raras que nós somos e colocar diante dele e dizer: Senhor, eu prego tão bonito, eu canto tão bem, eu até profetizo, mas olha como eu sou falho. O Espírito de Deus está aqui, e nesta noite Ele quer abraçar a tua alma e está dizendo uma solução para a tua vida: é somente chorar como criança diante da minha presença e se arrepender e deixar que eu trabalhe na sua vida. Nesta noite é noite de vitória, é noite de pacto, é noite de reconciliação, é noite de vida, é noite de Jesus reinar na sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.